Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a vocês a paz do Senhor Jesus. E hoje, antes de iniciarmos mais um vídeo, eu quero orar por você. Quero orar para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações e que a gente possa sair daqui com um único e exclusivo propósito. Então, uma vida em que a gente não faz as nossas próprias vontades, mas sim a vontade de Deus. Então aí, se você puder agora, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai. O Senhor é rei sobre tudo e todos. O Senhor é um Deus onipresente, onipotente, Senhor, e onisciente. O Senhor é rei, meu Pai. A terra, Senhor, o universo, Senhor, os planetas estão todos sobre a sua autoridade, Senhor. Tudo te obedece, Senhor. O vento, o mar, tudo, meu Deus. O Senhor é rei e o Senhor tem a supremacia sobre tudo e todos. Mas mesmo assim, meu Pai, o Senhor se preocupa conosco. O Senhor é um Deus misericordioso, Pai. E muito obrigado por isso, Jesus. E Deus, te peço agora neste instante, Pai, fale aos corações dos teus filhos, Senhor. Muda as nossas vidas, meu Pai, assim como o Senhor mudou a minha vida e a vida de toda a minha família, meu Pai. Então, cuida da gente, muda as nossas vidas, meu Pai. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. E então, antes, Então eu queria convidar a você a abrir na sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 6 e no versículo 22. Então aí, se você puder, abra na sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 22. E diz assim a palavra do Senhor: Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Glória a Deus por esta palavra. E o livro em que lemos nesse devocional foi o livro de Romanos. E o livro de Romanos, ele é escrito pelo apóstolo Paulo, para a igreja, o destinatário é para os membros da igreja de Roma, que eram predominantemente gentios. E estudando a fundo esse incrível capítulo 6, que depois, se você puder aí, eu aconselho você a ler, que é um capítulo incrível de Romanos, capítulo 6, podemos ver que Paulo fala que não é que estamos sobre a graça que podemos pecar, que infelizmente é o que muitas pessoas dizem sobre a graça. Estou sobre a graça, então posso pecar. Não, a própria Bíblia fala sobre isso. Como podemos ver em Romanos, capítulo 6, versículo 15. E também Paulo faz seus leitores se lembrarem que são escravos daqui a quem eles mesmos se entregam. Ou seja, se eles se entregam ao pecado, se eles se tornam escravos do pecado, o resultado é a morte. E se eles tomaram ser escravos da obediência a Deus, o resultado disso é uma vida aceita por Deus. E quem vive escravo do pecado, vive na carne, vive fazendo as suas próprias vontades. Ou seja, é o ditado, digamos assim, do mundo, Ninguém manda em mim, Ninguém manda. Deus, ninguém manda em mim, não. Quem manda em mim sou eu. Mal sabe que está sendo escravo do diabo. Ou seja, está fazendo o que o diabo quer. O diabo ama gente que fala essa frase, gente que acha que faz o que ele quer. E quando faz o que ele quer, sem querer instrução principalmente de Deus, vive escravo do diabo, vive na carne, ou seja, fazendo as suas próprias vontades. Entrando exclusivamente nesse versículo 22, Paulo diz que eles foram libertos do pecado. Mas
Mateus, o que isso significa? Ser libertos do pecado. Isso significa que eles foram libertos do pecado e significa agora serem escravos de Deus. Ou seja, o velho homem com as velhas atitudes, atitudes que desagradavam ao Senhor, que faziam só as suas próprias vontades, acabou. Já foi crucificado, a carne foi crucificada, acabou, não existe mais isso. Não vamos mais fazer isso, acabou. Ou seja, não quer dizer que eles estão livres. Então, fui liberto, estou livre. Você não está nada livre, não tem nada livre. Ou você é escravo da obediência a Deus, ou você é escravo do diabo. E quem vive, né, como eu disse para você, o que o diabo ama, né, o que o mundo diz, ninguém manda em mim. Ninguém. Eu mando em mim mesmo. Quem vive querendo, achando que faz suas próprias vontades, fazendo suas próprias vontades, vive escravo do diabo e vive somente para ele mesmo, ou seja, vive para a carne. E o resultado disso é a morte. Mas você, sendo escravo de Deus, produz a santidade e leva a vida eterna. Por que, Mateus? Por que quando eu me torno escravo à obediência de Deus, levo a vida eterna? Porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso produz a uma vida eterna. E qual lição esse texto nos ensina, Mateus? Primeiro, devemos tirar das nossas vidas as nossas vontades, os nossos prazeres. Devemos crucificar a nossa carne. Devemos tirar da nossa vida a obra da carne. Por que, Mateus, a gente tem que tirar as nossas vontades? Porque muitas vezes as nossas vontades não agradam ao Senhor. E a obra da carne não ler a Bíblia. A obra da carne é sempre o que a gente está lutando, é sempre ali que faz a gente, não tem problema você ver isso. Não tem problema você tirar essa foto, não. Não tem nenhum problema. Não tem problema esse vídeo? Não tem problema. E isso é obra da carne. Você não precisa ler a Bíblia. Isso é obra da carne. E é o que sempre a gente deve estar lutando. Lutando sempre, porque é algo que vai existir na gente. Ou seja, a nossa carne, ela não quer que a gente vá para o culto. A nossa carne, ou seja, as nossas vontades, não quer que a gente leia a Bíblia. As nossas vontades, ou seja, a carne, não quer que a gente ore. E é isso que a nossa carne não quer. E a gente sempre deve estar lutando. A gente deve tirar isso da nossa vida. Lutar mesmo. Minha carne hoje levantou não querendo ler a Bíblia, mas eu vou fritar ela, digamos assim. Não vou mesmo. Eu vou acabar com ela e vou ler a Bíblia. Eu vou ler 3 capítulos hoje, só porque minha carne acordou não querendo ir. E é isso, a gente deve acabar com a nossa carne. E o que esse texto está querendo dizer em a gente ser escravo de Deus é o sentido em que devemos ser escravo de Deus pela obediência, no sentido em que o escravo não tem vontade própria. Graças a Deus, já não temos mais escravos como tínhamos antes, principalmente no Brasil. Mas se vocês já estudaram em história na sua escola, vocês podem perceber que, se a sua professora explicou, o escravo, ele não acordava, tô cansado, hoje eu não vou ir pra igreja, hoje eu não vou trabalhar não. Não tem essa não. Não tem essa. Se o seu senhor falou que você vai trabalhar, sua vontade pouco importa. Você vai trabalhar e pronto. Então, é nesse sentido que aqui a palavra do Senhor está querendo dizer. Que devemos ser escravos de Deus pela obediência. Num sentido em que não podemos fazer a nossa própria vontade. O escravo não tem a sua própria vontade. Devemos sempre ver nas nossas atitudes, será que isso é a vontade de Deus? Ou seja, será que isso é a vontade do meu Senhor? E devemos também aumentar na nossa vida, devemos buscar a cada dia mais crucificar nossas vontades e fazer a vontade de Deus. Então, mesmo que a minha carne vai estar ali, vai, posta isso, vai,
vai ver isso, eu não vou. Eu vou sim fazer a vontade de Deus. Então será que isso que você está vendo é a vontade do seu Senhor, que é Deus? Será que essa foto que você está postando nos stories, ali no Instagram, no Facebook, o que você está vendo é a vontade de Deus? Mostra que você é um escravo de Deus pela obediência ou não? Então, analise isso na sua vida. Assim como o verdadeiro escravo não faz as suas vontades próprias, nós devemos ser assim e fazer a vontade de Deus. Então, eu quero fazer isso, pouco me importa. Deus não aprova. Não é o que o meu Senhor quer que eu faça. Então, a minha vontade pouco vale. Se não for a vontade de Deus, já era. Pouco vale, lixo, esterco. Então, é isso que devemos fazer. Devemos sempre fazer a vontade de Deus, sendo homens e mulheres que fazem a vontade de Deus e são escravos de Deus pela obediência a Deus. E devemos compartilhar isso com as pessoas. O mundo em que a gente vive, ele está com esse ditado achando que ele não está obedecendo, que ele não está fazendo a vontade de ninguém. Então, eu vivo do jeito que eu quero, nem é de Deus eu estou fazendo, nem é do diabo. Não, você não está fazendo a vontade de Deus, mas você está fazendo a vontade do diabo. Você está sendo escravo do diabo. A gente deve então compartilhar isso com as pessoas. Posta aí no seu Instagram esse versículo, explica também, compartilha esse vídeo e devemos sim fazer a vontade do nosso Deus, que deve sempre ser o nosso Senhor. Então, gente, finalizando mais um vídeo, não se esqueça, faça a vontade do nosso Senhor, que é Deus. Então, mentir mostra que você é escravo à obediência a Deus, mostra que você está fazendo a sua vontade ou está fazendo a vontade de Deus. Então, faça a vontade do nosso Senhor, porque não adianta, não tem jeito. A Bíblia não trata meio termo. Se você é escravo do diabo, resultado é a morte, é inferno. Porém, se você é escravo de Deus, o resultado é santidade. O fruto que produz é santidade e leva uma vida eterna. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, não tem meio termo. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do diabo. Mas, Mateus, como eu vou saber? Se você faz suas próprias vontades, seus próprios prazeres, faz a vontade da carne, é escravo do diabo. Porém, se você faz a vontade de Deus, você crucifica sua carne e, acima de tudo, você quer agradar a Deus, é escravo de Deus e resulta em uma vida santa, uma vida separada e exclusiva para Deus. E isso leva a uma vida eterna. Então, se você puder agora, queria convidar você a fechar os seus olhos e olhar na sua vida. Você que vivia uma vida em que Deus não aprovava, você que vivia uma vida ali escravo do diabo, fazendo as suas próprias vontades, os seus próprios prazeres, queria agora convidar você a fechar os seus olhos e repetir essa oração junto comigo. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me direcionado até esse vídeo, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque nesta manhã, meu Pai, as tuas misericórdias se renovaram. E Deus, o Senhor é misericordioso pela minha vida, Pai. E muito obrigado. Jesus, eu te peço perdão por muitas vezes eu fazer as minhas próprias vontades. Por muitas vezes eu não fazer a tua vontade, Jesus. Me perdoa, Pai. E Senhor, me aceita juntamente com a sua família. E me ajuda, Senhor, em toda a minha vida a ser escravo de Ti, Senhor, pela obediência a Ti, meu Pai. Então, me ajuda a não fazer as minhas vontades, mas sim a Tua vontade na minha vida. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? E então, você que aceitou a Jesus, possa ter certeza,
é um motivo de muita, muita alegria, porque há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Isso é bíblico. Então, agora, se você já tinha aceitado a Jesus, mas não estava com uma vida que Jesus aprovava, estava vivendo uma vida totalmente de pecado, peça perdão a Deus e tenha uma vida em que Deus se agrada. Então, foi esse o vídeo. Espero que você tenha aprendido mais da palavra do Senhor e principalmente pratique essa palavra. Então, fiquem com Deus. Até a próxima e fui!